Olá, meus amigos. Hoje a aula é sobre o sistema nervoso central ainda. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as proteções do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso que era dividido em periférico e central, a porção central tem uma camada de proteção óssea e além da camada de proteção óssea também tem três folhetos chamados de meninges. O objetivo hoje é discutir exatamente essa região que fica entre o osso e o sistema nervoso central, que é composto de encéfalo e de medula. Tá? Então, iniciando aqui, a gente vai primeiro discutir sobre aonde é produzido o líquido cérebro-espinal e qual a relação dele com as meninges. Líquido cérebro-espinal é um líquido que protege o sistema nervoso central, até porque o sistema nervoso central ele não fica preso dentro da caixa craniana e nem preso dentro da sua coluna vertebral. Ele fica levemente solto para que ele possa ter uma mobilidade durante o movimento da coluna e até mesmo para aguentar impactos durante pancadas. E também acaba sendo uma proteção contra alguns elementos químicos ou micro-organismos. Acontece que este líquido ele é produzido dentro do encéfalo, na parte interna. Então, se você já escutou lá a sua avó dizendo que você tem a cabeça oca, ela está um pouquinho certa, porque existe mesmo cavidades dentro do encéfalo. Estas cavidades vão ser chamadas de ventrículos encefálicos. Ventrículos significam salas. Salas, cavidades que ficam dentro do encéfalo. E existem 4. 2 delas são chamadas de ventrículos laterais. Eles ficam dentro do cérebro, na parte interna, tá? Essas duas cavidades chamadas de ventrículos lateral direito e ventrículo lateral esquerdo vão se comunicar com um ventrículo que fica no mesencéfalo, chamado de terceiro ventrículo. Então tem uma comunicação, né? Tem um furinho chamado forame interventricular para essa comunicação. E o terceiro ventrículo, que fica no mesencéfalo, vai se comunicar com o quarto ventrículo, que fica entre a região de ponte e o do bulbo, por um canal que se chama aqueduto. E o líquido vai ser produzido dentro desses ventrículos por células especializadas, chamadas de células do plexo corioide. O plexo corioide produz o líquido. Esse líquido é jogado, então, dentro dos ventrículos, dos 4, e ele vai sair por aqui, ó, no último ventrículo, lá no quarto ventrículo, vai ter uma aberturazinha que vai jogar esse líquido para o lado de fora do sistema nervoso central, que é onde fica a meninge. Lembrar que o líquido, chamado de líquor, pode ser também chamado de líquido céfalo-raquidiano ou líquido cerebroespinal. São os 3 nomes, são todos sinônimos, tá? Vamos mostrar aqui nessa figura para vocês os ventrículos. Estão vendo aqui, ó, um ventrículo, essa aqui em forma de C, essa setinha que está mostrando em vermelho e em azul, né? Melhor, em vermelho primeiro, é o ventrículo lateral, esse é o esquerdo, lá do outro lado tem o direito, tá bom? Este azul mais clarinho aqui, ó, já é o terceiro ventrículo, é uma cavidade, já um pouco menor. E aqui vocês estão vendo aqui em verde o quarto ventrículo, em azul o aqueduto, que passa o líquido daqui para baixo. No finalzinho, aqui embaixo, estão as aberturas para se liberar este líquido, tá? Este líquido vai ficar para o lado de fora, mas ele é produzido no lado de dentro. Lembrar vocês que pode acontecer durante a formação do sistema nervoso central de um feto uma má comunicação entre esses ventrículos, isso é uma obstrução desses canais, e o que pode acontecer é que o líquido ele vai ser produzido, mas ele não será conduzido para a parte de fora, e o que vai promover um enchimento da cabeça do feto. Aí quando nasce com o que a gente chama de hidrocefalia. A verdade é que esse termo também acaba sendo utilizado para pessoas depois do nascimento, né, quando obstrui por algum micro-organismo ou por algum trauma, coágulos sanguíneos, acaba usando também hidrocefalia, mas o termo correto não seria hidrocefalia. Por quê? Porque a hidrocefalia faz a cabeça crescer. E quando você já se formou, já é uma pessoa com todos os ossos do crânio fundidos, coladinhos,
não dá mais para a cabeça crescer. O nome correto seria hipertensão craniana. Por quê? Porque está gerando uma pressão do líquido, né, que ele está crescendo lá dentro dos ventrículos, esmagando o seu encéfalo contra os ossos. Mas aqui tem um exame, né, mostrando a verificação desses ventrículos, tá, em azul, aqui ó, a comunicaçãozinha, em verde o ventrículo se formando. Tá? Vou passar mais uma imagenzinha mostrando mais de perto esta região aqui, ó, a região mais central, sem os ventrículos laterais. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, terceiro ventrículo, né? E o quarto ventrículo. Terceiro ventrículo mais em cima, esse daqui, ó. E o quarto ventrículo aqui mais embaixo. O aqueduto, né, essa comunicaçãozinha para o líquido descer, e aqui a abertura medial para que o líquido saia. E esses tecidos que estão avermelhadinhos aqui, ó, são as células que formam o plexo coroide. O plexo coroide, ou plexo corioide, que é o produtor deste líquido. Lembra-se que é nestes canaizinhos aqui que podem acontecer obstruções e impedir a circulação deste líquido. Esse líquido, mesmo depois de ser produzido, ele tem que ficar em circulação também lá na meninge. Quer ver? Olha como que funciona essa circulação. Ela não é uma circulação totalmente irregular. Tá? Acontece mais ou menos da forma que estão essas setas. O que está em azul clarinho significa que tem líquido passando. E o líquido passa entre as camadas da meninge. Por que camadas? Porque a gente vai ver que a meninge não é um folheto único. Ele é um folheto em 3 camadas. E entre essas 3 camadas existem espaços. Então, para entender melhor isso daí, vamos conhecer as camadas que estão aqui para o lado de fora do sistema nervoso central. Essa daqui, ó, onde o líquido acaba saindo e circulando. Ó, essa parte aqui que eu estou mostrando aqui, ó, circulando. Vamos dar uma olhadinha melhor. Aqui está. Vamos dar nomes primeiros às meninges antes de tentar identificá-las na imagem. A meninge que está coladinha no sistema nervoso central, que é aderida, quando você olha uma peça de sistema nervoso central, tem uma película bem fininha, transparente, que você não consegue tirar. Ela é colada. Ela é chamada de pia mater. Pia pequena, mater mãe. Então, a mãe de proteção, tá? Mãe no sentido de proteção. Então, a pequena proteção. Em cima da pia mater tem um espaço. E nesse espaço, que é chamado de subaracnoide, existe o líquido. O líquido fica aí. Porque em cima da pia mater vai estar uma outra camada de meninge chamada aracnoide. Por isso que o espaço chama-se subaracnoide, porque está debaixo da aracnoide. A aracnoide ela vai receber esse nome mais por causa da impressão que dá de ser uma teia de aranha. Tá? Por isso aracnoide. E existe um espaço virtual também, não tem muito espaço aí, entre a aracnoide e a camada mais espessa, que é a chamada de dura mater. Até porque a aracnoide, a dura mater, a gente mostra esse espaço, mas esse espaço está aderido. Se você tentar tirar a dura mater, a aracnoide vem junto, mas a pia mater não vem. Observem nesta imagem, numa fatiazinha das camadas. Veja só, aqui ó, esses tentáculozinhos, tá? São da aracnoide. Então a aracnoide está aqui em cima e os tentáculozinhos dela. A dura mater fica mais acima de tudo. Já a pia mater é essa camadinha bem fininha que está colada nesse órgão. Esse órgão aqui é o tecido nervoso. Então o tecido nervoso, lá o encéfalo, a medula, está colada na pia mater. Em cima tem a aracnoide, mas a aracnoide tem bastante espaço para correr o líquido. E em cima da aracnoide tem a dura mater. Se eu abrir uma medula espinal, aqui ó, eu consigo separar, como vocês estão vendo aqui, ó, o folheto da dura mater. Dá para notar aqui também, ó, a aracnoide sendo rasgada, mas a pia mater vai estar aderida, coladinha nela. Agora, se eu abrir
a cabeça da pessoa, o encéfalo, olha o que acontece. Eu retiro a dura mater com a aracnoide, mas a pia mater vai estar coladinha. E é nesse espaço entre essas duas camadas de fora e a camada de dentro que vai ter o líquido banhando aqui toda essa região como forma de proteção. Então, além da proteção das meninges, você ainda tem a proteção do líquido que está correndo aí. Tá? Só para entender um pouquinho mais, durante o crescimento das pessoas, durante o nosso crescimento ósseo, os ossos crescem mais rápido que o tecido nervoso, porque o tecido nervoso foi produzido antes do osso, ele começa a se formar antes de formar o tecido ósseo. E o que acontece é que a sua medula, quando feto, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho ali que o seu esqueleto, como mostra nessa primeira figura aqui, ó. Mas o que acontece é que à medida que vai crescendo o feto e vai formando um ser, o que vai acontecendo? A medula vai ficando curta, a coluna vai ficando longa, e aí na região entre a região lombar e a sacral, fica um espaço que não tem medula. Não tem medula, mas tem um monte de fios que saem da medula. São aqueles fios que vão formar os nervos que vão sair daqui de baixo, ó. Tá vendo aqui esse fiozinho, ó? Tá saindo aqui de baixo. Só que esse espacinho aqui, ele tem um outro nome, ele não se chama mais medula. Como é um monte de fio, nós vamos chamar de caldequina. Isso mesmo, a gente já comentou sobre a caldequina. E qual a importância nessa região de saber sobre esta estrutura? É que nesta região da caldequina, aí é onde se faz a anestesia RAC durante uma cirurgia. Então, se você escutou falar em RAC, RAC significa raiz, né? É RAC medular, raiz da medula, ou raquidiana, tá? Em forma de raiz. Estas anestesias, elas têm que perfurar a dura mater e também a aracnoide e joga a anestesia no meio do líquido. É uma anestesia por embebedamento. Também é necessário, às vezes, fazer punções, isso é, tirar líquido céfalo-raquidiano dessa região. E se faz do mesmo procedimento. Da onde que vai tirar? Também se dá preferência a esta região. Por quê? Porque nesta região não tem mais medula. Quando o indivíduo colocar a agulha, não corre tanto risco de lesionar. Então, como a sua medula vai até L2, numa criança até L3, né? Mas vai até L2, depois da L2 eu já posso perfurar com uma agulha e tirar esse líquido numa punção. Então, eu queria até mostrar um videozinho aqui para vocês depois, como que acontece isso. Você perfura, tira o líquido e manda para fazer o exame. Para quê? Para saber se existe algum micro-organismo contaminando esta área. E o que acontece se tiver? É um tipo de meningite, né? Existem vários tipos de meningite, mas as mais tradicionais são as meningites virais e bacterianas, principalmente uma bactéria que é a meningocócica, que é a mais perigosa de todas. E existe também a questão da anestesia raquimedular, que também se usa o mesmo local. Agora, curiosamente, existe uma outra anestesia que se chama peridural, que é uma anestesia que tem sido preferida por muitas pessoas, porque a perifural ela fica periférica à dura mater. Tem lugar que chama de epidural, porque também está relacionado com o lado de fora. É uma anestesia que não precisa perfurar a dura mater. Você anestesia a dura mater e a dura mater acaba, por consequência, anestesiando as raízes nervosas. E aí o indivíduo pode fazer uma cirurgia, como por exemplo, um parto cesariana. Tá? A parte de imagem eu vou deixar por aqui, mas vou mostrar um pequeno videozinho para vocês, tá bom? Vamos fazer uma transiçãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o início de um vídeo. Preste atenção que ele vai comentar exatamente isso que eu falei para vocês. A medula espinhal é um feixe de nervos que vai da base do cérebro pelas costas abaixo. Esses nervos são responsáveis por controlar músculos e movimentos, assim como o sentido do tato. A medula espinhal está protegida pelos ossos da espinha e pela camada de fluido que a envolve, chamado líquido cefalorraquidiano.
A punção lombar é um procedimento que se usa para procurar infecção, tumores e hemorragias nesta área, tirando uma amostra do líquido cefalorraquidiano. Durante este procedimento, pede-se ao doente para deitar de lado, com os joelhos dobrados em direção ao peito. Também é possível pedir para que se sente e se curve para a frente. Uma vez que o médico localizou a área apropriada para fazer a punção lombar, a região é limpa e adormecida com um anestésico local. Depois, insere-se uma agulha comprida entre duas vértebras até atingir o espaço exatamente por fora da membrana que limita o líquido cefalorraquidiano, a dura mater. Então, perfura-se a dura mater e atinge-se o líquido cefalorraquidiano. Aplica-se um mandril para drenar o fluido. Colhe-se este em tubos que são enviados para o laboratório para análise. O processo termina colocando um curativo no local da picada. Pede-se ao doente para não tomar banho nas próximas 24 horas. O laboratório analisa o fluido pesquisando várias coisas. A presença de glóbulos vermelhos pode indicar hemorragia no cérebro ou na medula espinhal. Os glóbulos brancos ou algumas proteínas indicam a presença de um tumor ou de uma infecção, como a meningite. Bom, viram aí? A imagem aqui mostra exatamente aquele ponto onde está sendo feita a punção, com a preocupação, no caso, de verificação do líquido, para saber se existe alguma contaminação, se existe alteração de pressão, se existe sangramentos, entre outros elementos. E, como eu disse, é o mesmo ponto que se faz uma anestesia RAC. Porém, na peridural, mostro um vídeo depois para vocês, no finalzinho, como encerramento, de como que se faz a aplicação da RAC, que é um pouquinho semelhante, só que não perfura aí a sua meninge, o que torna mais segura. Continuamos aqui a nossa aula. Agora eu queria mudar um pouquinho do assunto, né? Sair um pouquinho dessa parte de proteção e falar daquele último termozinho que a gente começou a aula lá no nosso início, tá? Era o arco reflexo. O que é um arco reflexo? Por que que se fala de arco reflexo? O arco reflexo é uma resposta imediata ao estímulo nervoso, aonde não precisa ter a sua vontade ou a sua consciência para que você tenha uma resposta motora. Isso quer dizer que o arco reflexo é uma resposta imediata a uma excitação de um nervo, aonde sem consciência nenhuma, você não sabe por quê, ele recebe uma resposta da sua medula. Olha o que acontece aqui. Esta figura tenta representar aqui um pedaço de pele do seu corpo, sendo perfurado com uma agulha, né, um estímulo. O sistema nervoso sensorial, portanto, neurônios sensitivos, levam esta informação e quando chega na sua medula, é lógico que a sua medula vai levar esta informação até o seu encéfalo, ele vai. Mas antes que isso aconteça, a própria medula tem um outro neurôniozinho aqui, tá vendo? Um neurôniozinho de associação, que ele já tem na informação dele, que é uma agressão que você está sofrendo, e de imediato ele estimula um terceiro neurônio, que é um neurônio motor, que está ligado no músculo, e vai dar uma resposta de retirada. O arco reflexo, no caso aqui do estímulo, vai retirar esta região que está sendo perfurada antes mesmo que você tenha consciência disso. É curioso, tá, que o nosso corpo consiga responder dessa forma, mas é importante que exista esse tipo de reflexo, porque não dá para esperar a informação subir pela sua medula, atingir o seu tronco encefálico, ser feito o diagnóstico pela região do diencéfalo, memorizar isso no telencéfalo e depois começar um estímulo motor e descer tudo de novo. O ato aí, por ser consciente, seria um pouco lento e a gente não pode ter movimentos tão lentos assim. A gente precisa muitas vezes de ter movimentos mais reflexivo. Então eu gostaria de lembrar vocês que o ser humano tem, em instância mais primitiva, o arco reflexo.
Tá? O arco reflexo é isso. Lesionei, meu corpo responde em retirada. Existe uma atividade motora automatizada para evitar de você estar o tempo todo consciente. Assim você pode ligar o piloto automático para dirigir, para andar, para correr, inclusive para escrever, como você está anotando agora a minha aula. É tudo automatizado. Você automatiza, você aprende e não tem mais que pensar de como você vai fazer as coisas. E um estímulo terceiro mais intelectual, que é mais cognitivo, que é o movimento, as atitudes, a compreensão, que é a consciente. Então são 3 etapas, tá? A reflexiva, a automatizada e a consciente. Eu espero que esta parte da matéria, né, esse encerramento, pelo menos da parte anatômica, deixe vocês mais felizes aí com o que vocês aprenderam. E a gente volta a discutir em aula, tá bom? Até logo, meus amigos, e até o nosso grupo.